E neste vídeo, a atualização do caso do pastor de um campo no interior de São Paulo, acusado de importunação sexual. Qual a situação presente do mesmo? É isso que você verá no vídeo de hoje. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Então, pessoal, tem uns meses aí que eu fiz um vídeo dizendo assim: o desafio da CGADB ao ter que cortar na própria carne para minimizar os danos causados a uma Assembleia de Deus no interior de São Paulo, resultado de procedimentos não condizentes a um cristão e, mais grave ainda, pastor presidente desse campo. Então, coloquei a biografia desse pastor, algumas informações da Assembleia de Deus daquela cidade. Também coloquei nesse vídeo como que funciona os campos ministeriais. Falei um pouco das acusações contra esse pastor, qual foi a intervenção do ministério. Eu fiz um comparativo com o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu comparei como a Assembleia de Deus resolve casos como este e como que a Igreja Presbiteriana também resolve, embasado em estatutos, código de disciplinas. E também falei da reação do acusado, nesse contexto, e postei esse vídeo. Acho que não sei se foi um mês depois, eu assistindo um culto de um outro campo no interior de São Paulo, e aparentemente não teve um tratamento, uma disciplina, porque não deram satisfação. Não sei nem se deu um mês depois, ele está num outro campo pregando no domingo à noite. E com a minha indignação, eu fiz um post, mas eu postei só no Instagram, porque eu não queria trazer aqui pro canal, onde tem 74 mil inscritos, quase, a gente está aproximando aí de 74 mil inscritos. Quis deixar só lá. Mas no canal eu queria deixar só as mensagens, pregações, vocês perceberam aí. Só que eu fui impedida. Eu tomei um strike por estar postando pregações. Então, no lugar das pregações, falei, então eu vou trazer o caso aqui, o meu post no Instagram, que eu fiz, eu acho que tem uns dois meses, gente, deixa eu ver aqui. Não, eu fiz dia 17 de julho. Aí vocês estão dando uma olhada aí no post, tá escrito assim. Olha o que eu escrevi. Observações que poderia deixar passar, mas minha personalidade não me permite. Tenho 42 anos ininterruptos de Assembleia de Deus Ministério do Belém. Ela não é perfeita, porém é a denominação com mais fatores positivos que negativos e a que mais me identifico até o momento. Há um tempo trouxe um caso ministerial deplorável no canal e, analisando melhor, penso que a pessoa diretamente envolvida pode estar apresentando algum tipo de transtorno mental, tamanha falta de bom senso nas suas atitudes pregressas. O Ministério tomou providências iniciais no que diz respeito ao seu afastamento do campo, em questão inclusive com um culto especial de jubilação de um jovem pastor, se comparado a pastores na faixa etária dos 70, 80 e até 90 anos de idade ainda na ativa. Porém, não tomamos nenhum conhecimento de nota oficial do Ministério em relação às intervenções ao tratamento disciplinar envolvendo uma pessoa de renome e posição. Já fiz coisas das quais não me orgulho e por isso mesmo sei até onde posso ir nas atividades rotineiras da igreja. O que não soa bem,
O que não é ético é a ausência de satisfação para milhares de membros assíduos e contribuintes do Ministério sobre qual foi o tratamento dado ao caso, e ao invés disso, a pessoa acusada ter oportunidade de usar o púlpito de um campo do Ministério do Belém, no interior de São Paulo. Aí eu coloquei no dia de ontem, acredito que tenha sido no dia 16 de julho, se salvo engano, para pregar após todo o ocorrido que repercutiu aí até na mídia. E eu continuei dizendo, tenho noção do grau de dificuldade do ministério lidar com este tipo de problema. Acredito no arrependimento do pastor envolvido, mas finalizo minha fala utilizando o exemplo de uma xícara que fora quebrada e depois consertada. Ela ainda pode ser utilizada, mas não para oferecer um café ou chá às visitas. Internamente, ela continuará de grande valia, mas para o púlpito, em se tratando de uma pessoa de posição de destaque ministerial, isto é inaceitável. Então foi esse o post que eu fiz lá no Instagram e agora eu estou postando aqui para vocês. Continuando, pessoal, depois de todo esse processo, o ministério ainda não se posicionou e este pastor participou, até agora, os cultos que eu assisti, de algumas reuniões da 70ª Escola Bíblica de Obreiros, que está ocorrendo, que ocorre anualmente lá no Belém. Inclusive, este pastor foi visto, filmado, sentado junto com pastores, grandes nomes de pastores setoriais, pastores de campo, e num lugar privilegiado, aquele lugar onde ficam a nata, do ministério, aqueles pastores de renome, ou atrás do púlpito ou do lado, e com uma aparência bem à vontade e sorridente. É isso, pessoal. Então, trouxe aí a atualização desse caso. Nada novo debaixo do sol. E neste vídeo, o desafio da CGADB ao ter que cortar na própria carne para tentar minimizar os danos causados à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo de Fernandópolis, interior de São Paulo, resultado de procedimentos não condizentes a um cristão e, mais grave ainda, não condizentes a um pastor presidente. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em meio à 46ª Assembleia Geral, teve que dividir sua atenção na tentativa de resolver um enorme problema: a má conduta moral de um ilustre pastor, presidente do campo de Fernandópolis, São Paulo, acusado por algumas mulheres de importunação sexual, e que o caso foi veiculado por diversos meios de comunicação. Diante da repercussão, não só o campo de Fernandópolis foi atingido, e sim todo o ministério e, consequentemente, o meio evangélico brasileiro. Diante disso, o ministério foi obrigado a tomar uma atitude rapidamente. Neste vídeo eu trago uma breve biografia do pastor Elias Evangelista de Farias, algumas informações sobre a Assembleia de Deus em Fernandópolis, o funcionamento dos campos ministeriais assembleianos, as acusações contra o pastor, a intervenção do Ministério do Belém. Eu trago também um comparativo
com o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou seja, quais os documentos legais que a Assembleia de Deus Ministério do Belém possui para nortear, para administrar, para tentar resolver esses tipos de problemas. Então a gente vai comparar com alguns documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Também vou falar para vocês a possível reação do acusado e também as consequências ministeriais deste episódio. O pastor Elias Evangelista de Farias, ele nasceu na capital paulista, é casado há 34 anos e tem 2 filhas. Ele iniciou a vida ministerial eclesiástica em meados de 1978, liderando departamentos e dirigindo congregações. E ele presidiu a Assembleia de Deus em Fernandópolis, São Paulo, de 20 de maio de 2008 até o último dia 13 de maio de 2023, aí quase completando 15 anos. Este senhor possuía uma certa influência, ou possui, tanto que recebeu no decorrer de sua vida diversas homenagens, medalha, congratulações de políticos e aparenta afinidades com a família Bezerra da Costa. No dia 27 de novembro de 2014, ele recebeu um título de cidadão fernandopolense. No dia 4 de abril de 2022, ele recebeu a medalha 22 de maio, criada através do decreto legislativo em 1933, que reconhece publicamente pessoas e organizações pelos relevantes serviços efetivamente prestados em benefício da comunidade fernandopolense e associações. O pastor Elias também, como membro da Confradesp, ele participava da comissão, era um dos integrantes da Comissão de Relações Públicas do quadriênio 21, de 2021 a 2025, que tem como presidente o pastor Aguinaldo Silva dos Santos, secretário Davi José da Silva, e ele, Elias Evangelista da Silva de Fernandópolis, também aí completando essa comissão de relações públicas da Confradesp. Então você percebe o nível de influência do pastor no Ministério do Belém. E em 2018, a deputada estadual Marta Costa, ela publicou um requerimento propondo o voto de congratulações na Assembleia Legislativa de São Paulo pela passagem do aniversário do pastor Elias Evangelista. Em diversas imagens, fotos das redes sociais, você percebe essa proximidade do pastor com a família do pastor José Wellington Bezerra da Costa. A história da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Fernandópolis, São Paulo, onde o pastor Elias pastoreou por quase 15 anos, essa história começou praticamente junto com a história da cidade. Em 1943, 4 anos depois da data de fundação do município. O templo está localizado no centro de Fernandópolis, na rua Rio Grande do Sul, número 1009, entre as avenidas dos Arnaldos e Paulo Saravalli. É uma das igrejas pioneiras da cidade e no total são mais de 2.500 membros das igrejas Assembleias de Deus espalhadas
espalhados por Fernandópolis e região. Apesar do Brasil possuir bilhões de assembleianos, um ministério é bem distinto do outro. O pesquisador Maxwell Fajardo, escritor, historiador, membro da Assembleia de Deus de Perus, ele já participou de uma live aqui conosco, ele ilustra bem o funcionamento dos campos ministeriais assembleianos em um artigo publicado na revista Nuris, em 2015, identificando a diferença entre um pastor setorial e um pastor de campo. No caso, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na região metropolitana de São Paulo, ele diz assim, que as congregações estão subordinadas aos setores. Setores estes que consistem em sedes regionais que têm autonomia para administrar as congregações de sua área geográfica delimitada, embora devam prestar contas à sede geral no bairro do Belém. O responsável pelo setor é chamado de pastor setorial e é escolhido pelo presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no caso o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Já as sedes regionais do interior de São Paulo, diferente das igrejas na região metropolitana, essas sedes regionais do interior de São Paulo recebem outra designação. Elas são chamadas de campos. Seus responsáveis são reconhecidos como pastores presidentes de suas igrejas e recebem certa autonomia administrativa maior que a dos setores da capital. Então, os campos em cidades do interior paulista são igrejas autônomas, porém com vínculo com o Ministério do Belém. E nos estatutos dessas igrejas autônomas há um artigo que as prendem ao Ministério do Belém. A pessoa jurídica Belém está sempre no meio da transição para manter certa autonomia ministerial. Então, pessoal, com base nessas informações trazidas pelo Maxwell Fajardo, por essas igrejas, esse campo, esse pastor presidente ter uma autonomia maior, em relação, se a gente for comparar com os pastores setoriais, é muito comum ocorrerem disputas e divisões nesses campos de trabalho no interior paulista. Talvez a sensação de se sentir proprietário da sua igreja, do seu campo, seja acentuada uma vez que o pastor presidente, no caso o pastor Elias, evangelista, tem o seu nome vinculado ao CNPJ da instituição como sócio, conforme vocês estão vendo aí essas informações que eu tirei do site Transparência. Estou dizendo isso porque houve conversas, notícias, dizendo que ele se recusou a entregar o campo depois dessa polêmica, mas a gente vai discutir mais sobre isso nos outros capítulos aqui do vídeo. O pastor Elias, segundo informações, foi acusado de importunação sexual, calúnia e difamação por parte de algumas mulheres. Elas teriam registrado o boletim de ocorrência na delegacia de polícia da cidade. E, diante disso, o pastor Elias teria afirmado que é inocente das acusações e que não há nenhuma prova contra ele. Um desses boletins de ocorrência teria sido registrado como
importunação sexual há cerca de 6 meses, quando a vítima teria atendido a uma chamada de vídeo em que o pastor Elias estava nu e mostrando seus órgãos genitais. Outras vítimas também relataram importunação, além de calúnia e difamação, e o marido de uma dessas vítimas, por exemplo, teria recebido em sua residência uma carta de acusação contra o pastor, dizendo de investidas sexuais contra mulheres da igreja. Diversos veículos de imprensa noticiaram esse fato cabuloso. Ele foi retratado, o pastor Elias, nessas reportagens, como um líder que tem um dos melhores salários pagos pela igreja na região, ultrapassando os R$40 mil mensais. O Comitê de Ética do Ministério compareceu à cidade para investigar o caso, porém, há informações que eles já estavam investigando o caso antes das recentes denúncias. O que eu fiz, pessoal, vocês sabem que eu já trouxe aqui no canal, que são poucos os documentos norteadores das Assembleias de Deus, no caso aqui a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, quanto aos procedimentos, às penalidades dessas faltas, desses pecados, dessas falhas, né? Então, a gente encontra pouco amparo legal, né, para tentar entender como esses casos são resolvidos. Então, eu trouxe aqui, fiz uma leitura, uma analisada aqui, eu dei uma analisada no Estatuto, no artigo 8º, aqui no inciso 6º, algo que chegue próximo, né, ao caso, né, que diz assim: entregar à congregação que esteja dirigindo com o respectivo patrimônio, quando solicitado pela administração da igreja, seja a qual esteja afiliada, assumindo o ônus de débitos indevidamente contraídos na sua gestão. Ou seja, dever de um membro aí da CGADB. O pastor Elias, como membro, ele então aqui, ó, tem o dever de entregar à congregação que esteja dirigindo. No caso, o campo dele, tem o dever de entregar quando solicitado. Por que eu estou dizendo isso? Alguns veículos de comunicação informou que ele estava resistindo a entregar o campo. Ou seja, ele estava recusando-se a sair da frente dessa igreja. Então, algum documento legal mais próximo aí do caso que eu encontrei aqui no Estatuto foi esse artigo 8º, inciso 6º. No artigo 12, que tem como título da disciplina e penalidades, diz que o membro da CGADB está sujeito às seguintes medidas disciplinares: advertência verbal ou escrita, suspensão por prazo determinado. Já o regimento interno, em seu artigo 45, fala do Conselho de Ética e Disciplina, que será composto por ministros de notória reputação e experiência, tendo pelo menos um com formação jurídica, e esses membros desse conselho, eles ficam responsáveis por análise, processamento e emissão de pareceres nas representações que contenham acusações contra membro na forma do Estatuto, Regimento Interno e sede. Então, irmãos, analisando então os documentos norteadores da CPAD, ele não se esgota, ou seja, ele não é muito claro,
ele não fornece subsídios para que esse tipo de problema seja resolvido. Eu gosto de usar o exemplo da Igreja Presbiteriana do Brasil, pois ela possui diversos documentos internos que regem todo e qualquer tipo de problemas dentro dos muros da sua instituição. Tá? Então tem estatuto, um manual presbiteriano, código de disciplina, entre outros documentos. Mais detalhes sobre essa organização da Igreja Presbiteriana você pode obter aqui no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre CNPJ. Igreja com CNPJ, porém sem estatuto, sem regimento. O link para vocês assisti-lo está aqui na descrição. No caso, eu destaco o documento de Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele tem 16 páginas que prevêem resoluções para as possíveis faltas cometidas por seus membros, não apenas os membros comuns, mas também os membros do ministério. Então a gente percebe aqui, fica acentuada se a gente faz um comparativo com os documentos legais da Igreja Presbiteriana, comparando com os documentos legais da Assembleia de Deus Ministério do Belém, que há uma carência, há uma deficiência, há uma fragilidade, algo que precisa ser superado. O acusado, até o momento, não se pronunciou, exceto por intermédio de seu advogado, que chegou a dar entrevistas em alguns canais do YouTube defendendo seu cliente. Há quem diga que ele recusou a atender a comissão enviada da capital paulista pelo Ministério do Belém, e foi seu advogado o responsável pelas tratativas. Ele teria recusado a deixar o cargo devido a alto salário mensal que ele recebia, além de outros benefícios pagos pela igreja em Fernandópolis, além de outras motivações que o dinheiro não compra. Em algum momento, defesa e comissão de ética entraram num acordo que não possuímos nenhuma informação, nenhum pormenor, e uma data foi agendada para um culto de transição. Há notícias, ainda não confirmadas pelos envolvidos diretos, neste caso, que o pastor Elias, evangelista, teria sido jubilado e que cumpriria uma disciplina eclesiástica em período de 2 anos. A jubilação do pastor e a posse do novo pastor, o pastor Eliseu Martins, ocorreu no último dia 12 de maio de 2023, uma sexta-feira, e você analisando as redes sociais da igreja, aparece um informe dizendo que ela está em manutenção. Possivelmente quem as movimentavam era a família do então ex-pastor. Então é isso, pessoal. Houve esse culto de transição, questão de disciplina, nada foi oficializado, nenhum site da CGADB, da Confradesp, ainda não prestaram nenhuma satisfação para os membros até o momento. Acredito que isso irá ocorrer assim que o caso for investigado e eles obterem mais provas. O que a gente tem, a informação que a gente tem é que realmente o pastor foi afastado, não por meio de uma disciplina oficial, o que a gente vê foi publicado em redes sociais, foi a transferência, aliás, a jubilação, a saída do pastor da frente do trabalho e a posse do novo pastor Eliseu Martins.
opinião de uma pesquisadora que estuda a Assembleia de Deus já há algum tempo, já pesquisou sobre as convenções, desde a primeira lá em 1930, em Natal, Rio Grande do Norte, é que a ausência de um regimento interno, entre outros documentos normativos, dificultam e deixam lacunas, fornecem pouca clareza na forma como os diferentes problemas, pecados, falhas são tratados e resolvidos. Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.